Senhor, nós esperamos ardentemente o dia em que finalmente nossa alegria será completa de uma vez por todas. Assim como nós cantamos nessa noite, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá falta alguma, não haverá ausência, não haverá doença, não haverá miséria. Senhor, nós estaremos como o Senhor nos vê hoje, também tiveremos face a face, te conheceremos por inteiro, te conheceremos na tua perfeição, como o Senhor hoje conhece a cada um de nós. Nós ansiamos por esse dia, nós esperamos por esse dia, nós desejamos esse dia, Senhor. Aguardamos com o coração ardendo pelo dia em que nos encontraremos com o Senhor nos ares, pelo dia em que estaremos contigo de uma vez por todas, meu Pai. Nós aguardamos isso. E essa noite nós queremos te dedicar para lembrar, para levantar esse memorial de um futuro que nós temos para o Senhor, para viver com o Senhor. Pai, agora nós temos um gostinho do que é a eternidade, mas um dia nós experimentaremos a eternidade para todos, sempre com o Senhor. Estaremos com aquele que é o início e o fim, o que estava no início de todas as coisas e que estará também no fim de todas elas. Estaremos com o Alfa e o Ômega, o que era, o que é, o que há de vir. Estaremos para sempre com o Senhor. Ah, Senhor, nós como noiva desejamos esse dia. Como noiva, como igreja amada do Senhor, nós desejamos esse dia, oramos por esse dia e esperamos, Pai, para nos encontrarmos e estarmos contigo. Em nome de Jesus, nós dedicamos esse tempo ao Senhor, em adoração, em reconhecimento, em honra, enquanto estamos aqui, Pai. Hoje nós sabemos, não estamos no lançamento de algo natural, estamos aqui para celebrar a inauguração de algo que começa também no reino espiritual. Clareza, iluminação, entendimento, revelação da Tua verdade, sobre aquilo que haverá de acontecer, sobre aquilo que está proposto na Tua palavra, que vem através desse livro, Senhor. Nós fazemos isso nessa noite com entendimento, Pai, crendo que estamos fazendo algo que é muito além do que o natural pode contemplar, mas pelo que nós entendemos no Espírito, percebemos que estamos fazendo algo sobrenatural, inaugurando, celebrando uma nova estação que se abre, onde o conhecimento alcançará pessoas, onde pessoas serão iluminadas pelas Escrituras, a Tua verdade alcançando mais e mais pessoas. Por isso nós te louvamos desde já, Senhor, por isso nós te agradecemos e celebramos nesse lugar, na Tua gloriosa presença, em nome de Jesus. Você também crê nisso, irmão? Oh, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Aleluia. Você pode sentar um pouco aí no seu lugar. Que noite maravilhosa, que tempo glorioso o Senhor preparou para nós. Eu sei que você está aqui com o coração alegre, e eu sei que ainda há muito mais para o Senhor fazer nessa noite, e você ainda se alegrar muito mais nele. Amém? Eu quero falar um pouco sobre aquilo que nós estamos fazendo nessa noite. Talvez você veio como convidado, ou você é dessa casa, não importa qual seja a situação, eu sei que você está dentro de um ambiente que foi preparado profeticamente, muito antes de você passar por essas portas. Mas eu preciso lembrar você que nós estamos fazendo, como eu orava aqui agora há pouco, algo que é muito além do natural, irmãos. Nós não estamos apenas lançando um livro, nós estamos lançando a proposta de mais pessoas serem iluminadas pelo conhecimento da verdade da palavra, pessoas entenderem sobre aquilo que a Bíblia propõe em suas profecias, trazendo esclarecimento, trazendo compreensão, trazendo para as pessoas que vão ter acesso a esse material, muito além de um conhecimento teológico, mas um conhecimento que é de verdade, libertador, revelador, revelacional, e que vai levantar outros corações temerosos e ardendo pelo Senhor, para viver uma vida que o agrada ainda enquanto estamos aqui. Sabe, nessa noite nós estamos lançando da trombeta ao trono. Tudo que você precisa saber sobre o fim dos tempos está contido nesse título que foi preparado com tanto carinho, com tanta dedicação. Foi feito um material realmente, irmãos, excelente. Não é porque eu sou esposa do autor, não. É porque eu realmente pude ver. Eu sou testemunha ocular do quanto isso aqui tem dedicação, zelo, excelência. Tem algo envolvido que é muito além do natural, que é algo muito espiritual realmente. Esse livro foi preparado ao longo de anos, não é? Meu marido tem estudado esse assunto já há muitos anos, pastor Fábio Henrique Ribeiro, que também é professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, e eu vou já falar um pouco mais sobre isso. Mas o que
despertou, o que gerou no coração dele o interesse, o desejo para se aprofundar nesse conhecimento e gerou e trouxe à luz esse livro, é algo que está contido também em uma das matérias do Rema. Nós temos no Centro de Treinamento Bíblico Rema uma matéria chamada Escatologia. Ela trata exatamente do estudo das profecias, dos acontecimentos, do fim dos tempos, e ela traz de forma profunda para os nossos alunos, durante todo o período dessa matéria, o conhecimento sobre esses temas, não é? Que estão na palavra de Deus, muito além de Apocalipse. Tem gente que pensa que escatologia é só o livro de Apocalipse, mas escatologia é muito além de Apocalipse, e o autor certamente vai compartilhar um pouco mais com você sobre isso. Mas essa matéria foi o que despertou, não é? Um professor do Rema também, que passando por um evento, trouxe o entendimento para ele, para o Fábio, e assim ele começou a buscar conhecimento nessa área, e realmente foi o que foi gerando no coração dele o desejo para se aprofundar nesse assunto. Se aprofundando nisso, surgiu da parte de Deus a proposta de deixar isso escrito em um título, em um livro. Sabe, irmãos, eu não sei como você vê um livro, não, mas eu vejo que o livro é uma das maiores expressões de generosidade daquele que escreve, porque é um compartilhar de conhecimento que a pessoa poderia passar nessa terra sem deixar e repartir com absolutamente ninguém. Ele poderia ficar com esse conhecimento para ele e ele comentar com uma pessoa e outra a troco de algum valor ou não. Mas, de fato, irmãos, quando isso vem para um livro, quando vem para uma expressão gráfica, não é? Quando vem para algo que é impresso, fica para além desta geração. É um compartilhar profundo de conhecimento que vem de Deus, não é qualquer coisa, irmãos. Então, é algo realmente que nasceu, é um filhão dele, certamente é o filho mais novo, depois do Theo é o filho mais novo. E a gente está muito feliz de poder compartilhar isso, de poder celebrar isso, de lançar aqui na nossa casa, na nossa igreja, com o nosso povo. É um presentão e nós estamos fazendo isso nessa noite com muita alegria, não é? Eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre o que tem contido aqui, para você ter uma breve noção. Esse livro, ele trata de alguns temas, alguns assuntos que para alguns aqui pode até ser algo novo. Para outras pessoas podem ser temas ou expressões já conhecidas. Mas aqui ele fala, por exemplo, sobre o estado dos mortos. Talvez você nem sabe o que é exatamente esse tema, não é? Mas trata sobre, afinal de contas, onde estão, como estão as pessoas que já morreram. E as que ainda morrerão, aquelas que já partiram com Cristo e as que partiram sem Cristo. Qual é o estado dessas pessoas? Qual é a situação que cada uma dessas pessoas está? Nesse livro ele fala de uma maneira bem prática, numa linguagem que é fácil de ser compreendida. Ele fala sobre o arrebatamento propriamente dito, que é algo que é muito confundido pela igreja do Senhor. As pessoas confundem a segunda vinda com o arrebatamento, não é? Ele fala sobre isso detalhadamente aqui nesse livro. Ele fala sobre o corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? Todos teremos? Quem terá? Como será isso? Também fala aqui, né? Tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Fala sobre a tribulação, o anticristo. Gente, tem muita gente que quer saber quem é o anticristo. Aqui ele fala sobre o anticristo. Será que ele revela quem é o anticristo? Você vai precisar comprar o livro para saber, tá bom? Também fala sobre o livro de Apocalipse propriamente dito. Fala sobre o fim da tribulação. Afinal, nós estamos vivendo a tribulação. A igreja vai passar pela tribulação. O que a gente entende? O que a Bíblia aponta sobre isso? Não é? Muita gente precisa saber. Fala sobre os julgamentos das nações, dos mártires da tribulação, dos santos do Antigo Testamento. Fala também sobre o milênio. O que é o milênio? Você precisa ler o livro para saber o que é o milênio. Também fala sobre o julgamento final, o estado eterno e ainda mais um monte de outros assuntos e temas importantíssimos que vão trazer esclarecimento e revelação de fato para o teu espírito. Então, se você está aqui nessa noite, entenda e encontre essa oportunidade como sendo algo aberto pelo próprio Deus, para que você possa ter acesso a esse material tão maravilhoso. Detalhe, viu? Para quem gosta de leitura fácil, não é, agradável, além de tudo, esse livro, ele é totalmente ilustrado. Ele tem ilustrações gráficas, ele não tem só texto, não é? Ele tem também imagens. E não é qualquer imagem, são imagens coloridas, relacionadas àquilo que está sendo falado em cada capítulo. Deixa eu tentar abrir aqui para você. Ó. Aqui já no comecinho tem uma imagem colorida, aí vai falando sobre cada um dos capítulos e tem as imagens para cada um deles também, para você poder se deleitar, além do texto, além do conteúdo. Tá bom, não vou mostrar mais muita coisa não.
Vocês estão muito curiosos, tem que comprar para você ver tudo, tá bom? Eu sou testemunha mesmo do quanto é maravilhoso esse material. Foi todo revisto ortograficamente, gramaticalmente, mas também passou por uma revisão doutrinária com uma equipe excelente. Não foi qualquer pessoa que viu, não. Nós temos aqui também um prefácio que foi escrito, não é, por um professor do Rema, também especialista em escatologia, também diretor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é pastor também, o pastor Leonardo Murata, lá do Verbo da Vida de São Luís. Nós temos, enfim, um material que é realmente riquíssimo. Você não pode sair daqui sem adquirir. Por isso vai ter uma oportunidade no fim desse culto para você poder comprar também o seu título. E o melhor, o autor vai estar aqui para poder assinar, se você quiser uma dedicatória exclusiva. Eu quero chamar aqui também para dar um breve relato, um breve testemunho, o pastor José Dantas, ou Dantas Neto, para como preferir ser chamado, pastor Dantas, que também é professor do Centro de Treinamento Bíblico, especialista em algumas matérias como Aliança de Sangue, também tem dado aqui dentro do Centro de Treinamento Bíblico matérias que são profundas, e eu sei que ele também tem algo muito precioso para falar sobre esse tema. Glória a Deus, boa noite, queridos, graça e paz. Que honra, né? Poder fazer parte desse momento tão esperado e tão importante nas nossas vidas, porque vamos poder adquirir um conhecimento que é tão importante, né, para a nossa igreja, para a igreja do Senhor Jesus como um todo. Eu amo escatologia e eu sei que eu também fui inspirado por conta do pastor Fábio, né, que é um exímio escatologista, é um grande estudioso do assunto. Desde o dia que eu conheci ele, a gente já conversava, ele já falava sobre escatologia e sempre estudando, sempre se atualizando, né? E como é bom poder fazer parte desse tempo e adquirir, né, esse conhecimento, e agora de uma forma mais didática, mais específica, né? Então eu quero te incentivar. A Sam já falou tão bem aqui sobre cada um dos capítulos que estão aqui, mas sabe, queridos, isso aqui é um assunto, como eu disse, de extrema importância, não só para a sua vida, porque Jesus disse que iria voltar para nos buscar, e se a gente como igreja precisa ter um interesse em algo, certamente é nessa promessa, amém? E a escatologia vai nos ajudar a entender essa viva esperança, vai nos ajudar a entender aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para os últimos dias. E esse livro vai ser uma ferramenta poderosa que Deus vai usar para te acrescentar, para acrescentar coisas nas nossas vidas através desse conhecimento do estudo do fim dos tempos. Né? Um capítulo que eu posso citar aqui, porque li, reli e já também ouvi o pastor ministrar e me ensinou tão bem sobre isso, e que me chama muito a atenção, é sobre o corpo glorificado. Né? A Sams falou aqui que você vai ver as ilustrações, tem uma ilustração específica também para esse capítulo do corpo glorificado, mas como eu sou despertado, né, por esse assunto, e saber que um dia o meu corpo não vai mais estar limitado às leis da física, se você não sabia disso, certamente você precisa estudar e adquirir. Através, né, de adquirir esse livro, você vai poder adquirir também e ter esse conhecimento. O corpo glorificado, né, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus, ele foi as primícias, e assim como ele, nós também seremos. E assim como Jesus teve um corpo que atravessou paredes, assim como Jesus teve um corpo que voou, assim como Jesus teve um corpo que se teletransportou, olha só quanta coisa que talvez você nem sabia que tinha na Bíblia, e nesse livro você vai descobrir tudo isso que a gente está falando aqui. Mas como é maravilhoso nós sabemos que vamos ter um corpo praticamente de super-heróis, amém? Isso é coisa de Deus para nós, amém, queridos? E aqui a gente tem um capítulo exclusivamente dedicado a falar sobre o corpo glorificado, aquilo que um dia vai ser o seu corpo. Se isso não te anima, eu não sei o que pode te animar mais. Você não vai mais ter dor, você não vai envelhecer mais, você vai estar em plenitude de vida no corpo físico glorificado. Então, se você quer aprender mais também sobre esse assunto, adquire o livro, certamente isso vai acrescentar coisas poderosas na sua vida. Eu vou ler, reler esse livro várias vezes. Como eu disse, eu amo esse assunto de paixão, e aqui é um livro, eu falava aqui outro dia, em outro momento, né, sobre esse livro ser tão didático, tão prático. Eu já tive a oportunidade de ler outros livros de escatologia, e eu entendo às vezes porque as pessoas acham que é um assunto tão difícil, mas aqui foi colocado de uma forma tão fácil, tão prática, tão didática, que qualquer pessoa que lê vai conseguir compreender tudo acerca
do fim dos tempos, acerca da vontade de Deus para esses dias que nós cremos que já é agora. Amém? Nós cremos que Jesus está às portas, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento e tudo que virá por mais. Então, eu queria parabenizar o pastor e dizer que é uma grande honra fazer parte desse momento tão maravilhoso na sua vida, nas nossas vidas. Amém, queridos? E ao final, adquire o seu livro, como a Sams falou, você vai adquirir um conhecimento poderoso e vai ter a oportunidade de levar isso autografado pelo autor, que é um dos maiores escatologistas do Brasil e do mundo. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Graça e paz, queridos. Boa noite. Tudo vai bem com vocês? Então, eu estou aqui também para falar um pouco sobre esse livro, né? Tão maravilhoso, todo o conhecimento que o pastor Fábio colocou nesse livro ao longo desses anos que ele vem estudando. A Samis até pincelou um pouco aqui a respeito de cada capítulo, né, em que o pastor Fábio escreveu. E eu queria falar um pouco sobre o estado dos mortos. Esse capítulo chamou muito a minha atenção e é algo que pode ser e é a dúvida de muitas pessoas, né? Para onde os mortos vão? O que eles estão fazendo? Eles estão conscientes? Eles estão dormindo? O que eles estão fazendo? Em que lugar aquelas pessoas que morreram em Cristo estão? Né? E esse livro vai trazer clareza para você a respeito do estado dos mortos, daqueles que morreram em Cristo. Esse livro fala sobre os 3 céus. Você vai saber e ler dentro desse livro onde fica o paraíso, onde fica aqueles que morreram em Cristo, como se define esta salvação. Então esse livro ele é riquíssimo. Para o teu conhecimento, eu me formei no Rema em 2016, né? Me graduei em 2016. E infelizmente eu não tive a matéria escatologia com o pastor Fábio. Mas desde o dia que eu me associei com esse casal, a minha visão sobre escatologia, todas as vezes que eu sento à mesa para conversar com o pastor sobre isso, tornou-se outra. Eu passei a amar esse assunto. Eu passei mesmo a desejar cada vez mais aprender com ele, porque ele realmente é alguém que tem estudado muito esse conteúdo para trazer crescimento. Nós estávamos orando mais cedo hoje e como é importante, queridos, as pessoas que Deus levanta para inspirar e trazer um conhecimento de forma clara, de forma prática, para que a gente saiba a respeito de todos os assuntos da palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz, Jesus disse, né, que nós erramos em não conhecer as Escrituras. Então, conhecer todos os assuntos que estão na palavra de Deus são importantíssimos para o nosso crescimento, para o nosso avanço e para a gente cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria também falar para você que apesar desse livro ser um livro de conhecimento e ser claro, objetivo, bem prático para o teu entendimento, ele não é um livro superficial. Você vai ver que nesse próprio capítulo do estado dos mortos, existe a importância de se ter a tradução do original de cada palavra, para que o texto não seja tirado do contexto. Você vai ver que há respaldo bíblico em cada capítulo, não é algo que foi tirado do pensamento do pastor Fábio, é algo que está na palavra, e nos capítulos você vai ver o respaldo bíblico para aquilo que está sendo falado e que não está fora do contexto. Tá certo? Então é riquíssimo, vai agregar muito à sua vida. Eu queria fazer uma indicação para você. Esse livro não é só para o nosso crescimento espiritual. Lendo esse livro, você vai ver a urgência de você ministrar a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus para outras pessoas. Então, eu indico você presentear. Não leve só o seu. Leve para alguém que você sabe que precisa ser alcançado com a palavra de Deus, para que ele esteja, que nós estejamos todos juntos naquele grande dia, junto com o Senhor. Parabéns, pastor Fábio, é um privilégio estar desfrutando desse tempo, desse dia que o Senhor preparou. É uma grande honra para nós estarmos aqui celebrando os feitos do Senhor. Esse livro que é o primeiro, eu creio, de muitos outros que vão vir. Amém? Porque a unção que está sobre a sua vida tem banhado as nossas vidas, tem nos acrescentado. E isso precisa se expandir para toda essa nação. Amém? Parabéns, pastor. Glória a Deus. Gente,
Detalhe, né? Fábio tem, ao longo desses quase 20 anos que ele estuda esse assunto, tem passado por muitos lugares, fazendo conferências, eventos sobre escatologia. E sempre as pessoas pediam para ele compartilhar os slides que ele usava em suas ministrações e apresentações, enfim. As pessoas às vezes perguntavam a ele coisas além do que ele havia falado, às vezes queriam contato posteriormente para continuar falando, tirando dúvidas, esclarecendo alguns assuntos. Então agora finalmente a gente tem acesso a isso. Todo o tempo você vai poder levar o pastor Fábio para ficar na sua casa lá, pode botar ele do lado da sua cama para você, quando precisar, você consultar ele, tá bom? Então você pode adquirir seu livro e você vai ter esse acesso o tempo inteiro. Lembrando, voltando a reforçar, essa é uma das matérias do Rema, escatologia. Para quem não conhece, o Rema é o centro de treinamento bíblico maior que existe no nosso planeta, é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Nós temos uma unidade funcionando aqui em Teresina, aqui mesmo nessa igreja, às segundas, quartas e sextas, durante 2 anos. Homens e mulheres têm sido treinados pelo Evangelho com a forma prática de aprendizado, para que possam realmente serem equipados a fazer aquilo que tem o Senhor os chamado a fazer. Então, se você não conhece ou ainda não teve a oportunidade de ser um aluno do Rema, eu quero reforçar que nós em breve estaremos com as matrículas abertas oficialmente, mas para aqueles interessados, nós já temos pré-matrícula aberta. Então, você pode procurar ao fim dessa reunião lá na secretaria, você vai procurar a nossa equipe, que vai estar disponível lá para te atender, e lá eles vão poder tirar todas as suas dúvidas, e caso você queira já fazer a sua pré-matrícula para estudar não apenas escatologia, mas também outras 23 matérias ao longo de 2 anos e ser despertado por Deus, para quem sabe amanhã ou depois ser você o autor de outros títulos relacionados ao estudo da palavra. Então, se você quiser, o Rema está disponível para você também. Amém, gente? Quantos estão aqui já são graduados do Rema? Dá um glória a Deus bem forte. Olha que bênção. Muita gente, glória a Deus. Eu quero saber também, nesse momento, quem são as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Nós temos muitos visitantes hoje, eu acredito. Eu quero saber onde você está. Levanta sua mão, isso mesmo, olha, bastante mão levantada. Daqui eu consigo vê-los muito bem, mas para que toda a igreja possa recebê-los com a devida honra, eu gostaria de pedir para que todos aqueles que nos visitam hoje, fiquem de pé um instante. Você que está perto já sabe o que fazer. Olha só quantas pessoas, é uma honra, uma alegria tê-los aqui conosco, irmãos. Presente aí também para você que nos visita. Então, se você ficou de pé, fica um pouquinho aí, para que a gente possa te presentear. Glória a Deus. Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Obrigada pela presença, nós ficamos honrados que você esteja aqui conosco. Se você já congrega em alguma igreja, mande um abraço caloroso para o seu pastor. Se ainda não congrega, pode vir congregar conosco. Eu tenho certeza que aqui você vai ter um bom lugar para crescer, florescer e frutificar debaixo da poderosa graça de Deus. Eu não posso deixar de mencionar também alguns dos nossos convidados, algumas autoridades civis e também alguns pastores que nos presenteiam hoje com sua presença aqui nesse evento. Eu queria ressaltar aqui e pedir para que fiquem de pé, mas eu quero combinar com você que está aqui junto comigo, para você deixar para aplaudir todos no fim, para a gente não aplaudir uns mais do que os outros. Então, quando nós deixarmos todos eles de pé, então nós vamos aplaudir a todos, tá bom? Então, eu queria pedir ao coronel Wagner Torres, nosso secretário municipal de segurança, para ficar de pé aí no seu lugar. Coronel Wagner, por gentileza. Também o vereador James Guerra, por gentileza, fique de pé aí no seu lugar. Nós temos aí um vereador presente aqui na nossa reunião. Queria pedir também ao pastor Guzmão Júnior, da igreja Casa da Bênção. Pastor, pode ficar de pé. Presbítero Emanuel, da Assembleia de Deus. Onde está você, meu irmão? Glória a Deus. Pastor Francisco Souza, da segunda Igreja Presbiteriana Renovada. Fica de pé aí, pastor, por favor. Temos também o presbítero Antônio Carlos, da segunda Igreja Presbiteriana também Renovada. Onde está você, irmão? Pode ficar de pé. Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos irmãos. Obrigada pela presença. Ficamos honrados que vocês estejam aqui nessa noite. Muito obrigado. Podem sentar-se. Fiquem à vontade. Essa casa também é de vocês.
É um privilégio tê-los aqui conosco, que você se sinta acolhido, amado, como também nós cremos que o Senhor te ama. Amém, gente? Vocês estão animados para essa noite? Feitos todos esses procedimentos formais, a gente agora tem um breve momento de louvor ainda e adoração ao Senhor. E em seguida a gente vai ter uma mensagem, uma ministração da palavra com ninguém mais, ninguém menos do que o homem do livro. O autor, o pastor Fábio Henrique Ribeiro, vai ministrar a palavra aqui brevemente. E então nós vamos ser edificados com certeza de uma maneira poderosa, pela poderosa unção que também habita sobre a vida dele. Amém, irmãos? Então fica de pé aí no seu lugar, por gentileza. Vamos todos adorar o Senhor mais um pouco. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. A glória que te são devidas, Pai. Nessa noite, que o Teu nome seja engrandecido e exaltado. Estamos aqui como filhos amados, como corpo de Cristo, nessa terra, reunidos como a família de Jesus, para render a honra, a glória e o louvor, para expressar a Ti toda a nossa gratidão e dizer o quanto nós Te amamos e o quanto Você é essencial nas nossas vidas. Recebe o nosso louvor, recebe, Pai, a nossa gratidão nessa noite. E nós abrimos o nosso coração e as nossas mentes para receber tudo aquilo que Você tem para nós. Nós nos despojamos de toda a impureza e acúmulo de maldade, a fim de acolher com mansidão toda a palavra que será em nós implantada. E nós reconhecemos que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Por isso faz, realiza, opera segundo o Teu querer. Nós Te damos graças e reconhecemos que a Tua palavra, ela é a verdade absoluta nas nossas vidas, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Você pode sentar, queridos, obrigado. Que bênção. Graças a Deus. Eu estou muito feliz, irmãos, nessa noite. Eu queria aqui agradecer às autoridades que estão aqui presentes, civis, militares. Que honra, que privilégio ter você aqui conosco. Queria agradecer aos meus companheiros de chamado, de ofício, os pastores que vieram de outras denominações, de outras igrejas, que deixaram lá o seu tempo, né? Tiraram um tempinho para estar aqui, o tempo que é tão corrido. Eu sei bem, tempo de pastor, irmão, é precioso.
e vocês estarem aqui conosco nessa grande festa. Eu queria agradecer realmente, do fundo do meu coração, a sua presença. Quero agradecer a amigos, a pessoas que talvez eu não via há muito tempo e que souberam do lançamento do livro, que estão aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado à nossa igreja maravilhosa, meus irmãos que tanto colaboram para o meu crescimento. Queria agradecer também na diretoria da nossa igreja por todo o incentivo, todo o carinho, aos nossos pastores aqui, tanto os pastores auxiliares da sede, quanto os demais pastores das nossas demais igrejas. Eu queria de verdade agradecer, né, pela sua presença aqui, por você estar aqui abrilhantando essa noite, que é uma noite de gratidão, é uma noite de honra, é uma noite de celebração ao Senhor. Amém? Eu também quero fazer agradecimentos especiais, primeiro a minha esposa, Sameire, meu Deus do céu, a minha grande incentivadora, motivadora, ela que é a minha companheira de tantas aventuras. Queria agradecer, sem ela certamente esse livro não sairia. Quero agradecer a minha amada e preciosa mãe, né, Dona Nélia, que também sempre me incentivou, me motivou a escrever, né, a estar concretizando esse sonho. Não posso aqui, irmãos, deixar de agradecer também a pastor Judivan e Rossana, meus pais ministeriais. Aonde eu vou, eu os levo, e eu queria reconhecer também a vida deles, a participação deles nesse trabalho. Eu queria deixar aqui registrado. Eu quero agradecer ao irmão Natan. Cadê o Natan? Natan foi uma bênção, me ajudou demais nesse trabalho. Daniel, né? Daniel Moraes, ele que fez a capa do livro. Todo mundo está achando linda a capa, né? Pois foi ele que fez a capa. Então, quero agradecer também a participação, as demais pessoas que participaram e o agradecimento especial, porque sem ele, irmão, certamente esse livro não sairia, que é o pastor Danilo. Ele está por trás de tudo. Ele que muitas vezes eu quis desistir e ele ia lá, não, pastor, vamos lá, vamos fazer. E ele que cuidou de tudo, essa parte, junto com a editora, negociação, a impressão dos livros. Então, pastor Danilo, olha, muito obrigado, viu? De verdade. Sem você, esse livro certamente não sairia, né? Então, está feito aqui os agradecimentos. Eu queria uma salva de palmas para todas essas pessoas que participaram. Glória a Deus. Essa é uma noite de celebração. Essa é uma noite de honra ao Senhor, essa é uma noite de gratidão a Ele, mas essa também é uma noite para nós acessarmos mistérios ocultos, coisas preciosas, né? E eu vou falar algumas coisas aqui, tudo que eu vou falar aqui está no livro e tem muito mais. Você sabe que eu não sou bobo, eu vou falar alguma coisinha aqui no livro para deixar você com vontade, para você comprar o livro e você certamente ser muito abençoado com esse livro. Esse livro, irmãos, ele é fruto de muita oração. Esse livro ele foi gerado em oração, mas esse livro também ele é fruto de muito estudo, de muita pesquisa, de muita dedicação ao longo de aproximadamente 18 anos, né? Então, como Sameire falou, a gente tem a oportunidade de ministrar o Brasil inteiro sobre esse tema. Nós fazemos seminários, ministramos sobre esse tema, damos aula no Rema, né, no Centro de Treinamento Bíblico no Rema, Centro de Treinamento Bíblico Rema, e tem sido uma grande bênção. E toda essa experiência, tudo aquilo que a gente tem aprendido ao longo desse tempo, a gente colocou nesse livro, né? Então esse livro tem lágrimas, esse livro tem amor, esse livro tem dedicação, tem horas, tem estudo, tem pesquisa. Então eu creio mesmo que vai valer a pena, no mínimo, você vai ser muito edificado adquirindo esse livro. Então eu creio mesmo que vai ser uma grande bênção na sua vida e na vida daqueles que você presentear, porque esse livro também ele tem um cunho de você presentear alguém, e eu tenho certeza que vai marcar a vida de alguém, eu tenho certeza que Deus vai falar com pessoas através desse livro. E Deus, irmãos, Ele está despertando a igreja nesses últimos dias para que nós possamos estar mais atentos a esse tema, que é as profecias dos últimos dias. Eu creio mesmo que Deus está despertando a sua igreja, Deus está nos motivando a colocarmos os nossos olhos naquilo que é eterno. Eu sei bem que, diante dessas notícias que têm aparecido atualmente sobre ETs, sobre
guerras, rumores de guerras, bilionários excêntricos. E ficam sempre dúvidas surgindo para nós sobre se isso é bíblico ou não é. E eu quero dizer para você que Deus ele está nos chamando para que a gente possa ter os nossos olhos iluminados, a fim de que a gente não seja levado por ventos de doutrinas, a fim de que a gente não seja enganados. E o propósito desse livro é justamente trazer luz, trazer esclarecimento, para que a igreja do Senhor não fique confusa nesses últimos dias. Então você viu que recentemente o presidente dos Estados Unidos liberou arquivos secretos do Pentágono e da NASA que mostram, expõem vídeos sobre extraterrestres, aparições de extraterrestres. Eu quero dizer para você que isso existe, só que na Bíblia nós não chamamos de ETs, nós chamamos de anjos e demônios. Então isso é real, isso é bíblico, isso está acontecendo, irmãos. E a gente precisa ter um entendimento correto sobre isso. E a gente precisa entender como o diabo se aproveita dessas informações, como o diabo se aproveita desses vídeos, desses materiais, para trazer engano e confusão para a igreja nesses últimos dias. A gente tem visto sobre guerras, rumores de guerras, né? A guerra na Ucrânia, a guerra entre Israel e a Palestina, a guerra entre Israel e o Irã. Isso são profecias bíblicas. Então, nós precisamos entender que o mundo está sendo mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele é o Deus deste século, está cegando o entendimento dos incrédulos, para que a luz de Cristo não lhes resplandeça. Falando sobre o diabo é o Deus deste século, irmãos. Então, nós precisamos ter esse entendimento e Deus está nos despertando para essas coisas. E diante disso, eu quero fazer uma citação lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, aquilo que o apóstolo Paulo traz para nós como uma grande revelação. E ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Está tudo bem, irmãos, nós precisamos mesmo ter uma vida em abundância aqui na terra. A gente precisa mesmo crer para a gente ter um bom trabalho, a gente ter um bom carro, a gente ter uma casa própria. São coisas lícitas. Agora, o que tem muitas vezes assolado a vida do crente é ele pensar somente nessas coisas. É o crente estar com a sua atenção somente para bens materiais e se tornando natural, se tornando alguém ligado a bens materiais. E eu não estou dizendo que isso é errado. Aqui nessa igreja nós ensinamos sobre prosperidade bíblica, nós ensinamos que é da vontade de Deus que a gente cresça e que a gente prospere, mas o nosso coração não pode estar voltado para essas coisas. E Paulo está falando, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está trazendo para nós um posicionamento, um direcionamento. Precisamos estar atentos para as coisas eternas. Precisamos estar, irmãos, focados. Os nossos olhos precisam estar conectados. A gente precisa estar vendo, contemplando as coisas que são eternas. O próprio apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses, no capítulo 3, no verso 2, ele diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. A gente precisa mesmo, irmãos, estar pensando nas coisas lá do alto. O nosso pensamento precisa estar conectado com aquilo que é eterno. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo também ensina algo que é fundamental para nós. Ele diz que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, se importam, se envolvem com as coisas do Espírito. Deus chamou você para ser um crente espiritual. E ser espiritual implica em você estar conectado com aquilo que é eterno. Sabe, irmãos, Eclesiastes diz que a nossa vida aqui na terra é como uma fumaça que passa, é como uma flor que murcha. Nós vamos viver aqui 70, talvez 80 anos, alguns um pouco mais, mas existe uma vida eterna que nós vamos desfrutar depois dessa vida. E o nosso coração precisa estar voltado para isso, nós precisamos estar mais conectados com aquilo que é eterno e não com aquilo que é material.
E esse livro é um chamado, é um despertar de Deus para toda a igreja, a fim de que nós saiamos dessa vida superficial, onde a gente só deseja bens materiais, onde a gente só quer usar a fé para a gente estar trazendo coisas, ganhando coisas, e a gente deixa de desfrutar daquilo que realmente é eterno. Tito capítulo 2, no verso 11, o apóstolo Paulo, trazendo uma instrução para Tito, seu companheiro de ministério, ele traz a seguinte afirmação: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aí no verso 13 ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja, Paulo, ele fala para nós, através desse texto, dessa carta que ele enviou para Tito, ele traz uma revelação muito profunda. Ele diz que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Então Paulo está trazendo aqui o entendimento de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, o poder de Deus disponível para os homens, nos alcançou e nos salvou. Então essa é a primeira revelação que nós precisamos ter. A segunda revelação é que essa mesma graça que nos salvou, ela nos educa para que a gente tenha uma vida de santificação, e que a gente tenha uma vida dedicada a Deus. Por isso ele diz que nós precisamos renegar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. E a terceira revelação que ele traz para nós, que através dessa mesma graça que nos salvou e que nos educa para que tenhamos uma vida de santificação e uma vida dedicada a Deus, ela também atua no sentido de que vamos aguardar a bendita esperança. Que bendita esperança é essa? É a expectativa que nós precisamos ter como crentes de nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, tão importante quanto entendermos sobre a nossa salvação pela graça, tão importante quanto entendermos que essa graça atua nas nossas vidas para que nós tenhamos uma vida de santificação e dedicação a Deus, tão importante quanto sabermos dessas duas coisas é entendermos que essa mesma graça atua nas nossas vidas para que nós venhamos a estar aguardando a bendita esperança. E veja, esse aguardar não fala sobre a gente ficar sem fazer nada. Esse aguardar está falando sobre termos um posicionamento vigilante, sobre vivermos nessa vida conscientes e posicionados, aguardando o dia, o grande dia, que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Veja, irmãos, se nós não tivermos essa expectativa de nos encontrar com o Senhor, se o arrebatamento não arder no nosso coração, é o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, seremos os mais infelizes dos homens. E eu vou dizer para você, tem muito crente que não está tendo essa expectativa. Tem muito crente que não está aguardando essa bendita esperança. E não para por aí. Ele fala sobre a bendita esperança, que é o arrebatamento, e depois ele fala sobre a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está fazendo uma diferenciação entre o arrebatamento e a segunda vinda. Tem muito crente colocando tudo isso no ventilador, tudo isso no liquidificador, fazendo um suco, e pensando que a segunda vinda de Cristo é a mesma coisa do arrebatamento. Mas não é. São dois eventos distintos, diferentes. E o que isso muda nas nossas vidas? É que a igreja não tem que desejar a segunda vinda de Cristo. A igreja tem que desejar o arrebatamento. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você está com essa expectativa? E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 3, o apóstolo Paulo traz aqui 3 pilares da nossa vida cristã. Ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da, primeiro, operosidade da vossa fé, da abnegação, segundo, pilar,
do vosso amor e da firmeza da terceira, vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo está falando sobre 3 fundamentos da vida cristã. 3 pilares da vida cristã. O amor, a fé e a esperança. Em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 13, Paulo fala sobre esses 3 fundamentos, só que de uma maneira mais profunda. E ele fala sobre a fé, a esperança e o amor. E ele diz que o amor é mais importante do que os outros. Mas veja, o fato de Paulo ressaltar a importância do amor, não quer dizer que a fé e a esperança não sejam importantes. São 3 pilares. E muitos de nós, aqui da Igreja Verbo da Vida, nós estamos bem relacionados com o pilar do amor. Estamos bem relacionados com o pilar da fé. Somos a igreja da palavra da fé. Mas às vezes nós estamos desconsiderando e anulando o fundamento, o pilar, o alicerce da esperança. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos andar com os 3 aspectos, com esses 3 fundamentos, de maneiras igualitárias. Nós precisamos andar com a mesma operosidade no amor, na fé, também na esperança. E o que é essa esperança, pastor? É a ardente expectativa de nos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. E existem muitas informações erradas nos dias de hoje. Vivemos, irmãos, na era das mídias, das redes sociais e das fake news. E nós somos bombardeados diariamente com diversas informações falsas e erradas, colocadas por pessoas que são convincentes, que têm uma boa retórica, que têm um poder de persuasão. E quando as pessoas falam bem, falam bonito, a gente tende a acreditar naquilo que elas estejam falando, ainda que aquilo não seja verdade. E quando se fala sobre a guerra entre Israel e a Palestina, a guerra entre Israel e o Irã, a gente já pensa logo, olha aí, isso está relacionado com o que a Bíblia diz, falando sobre guerras e rumores de guerras. E a gente já pensa logo, ó, isso aí é uma profecia do fim dos tempos. E muitas pessoas falando com a persuasão, elas acabam replicando isso e colocando até versículos bíblicos para respaldar aquilo que elas estão falando, enganando o povo de Deus, o corpo de Cristo. Mas eu quero trazer uma boa revelação para você, e você vai ver isso com muita clareza e com muita lucidez no nosso livro, Da Trombeta ao Trono, que a próxima profecia bíblica a se cumprir é o arrebatamento da igreja. Todas as outras profecias bíblicas anteriores ao arrebatamento já foram cumpridas. Mas a próxima profecia bíblica a se cumprir é o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, uma série de muitas, dezenas de profecias vão se cumprir depois do arrebatamento. Então é como se o arrebatamento estivesse ali segurando uma série de outras profecias que vão acontecer. Mas o próximo é o arrebatamento da igreja. Então, pode ser que você veja muitas pessoas dizendo, olha, tem profecias se cumprindo, tem profecias aqui, tem profecia acolá. Todas as profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos, pré-arrebatamento, já foram cumpridas. A próxima é o arrebatamento da igreja. Diga, a próxima profecia, eu estou nela. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a próxima profecia a se cumprir. Um dia nós estaremos ali, fazendo os nossos afazeres, cumprindo as nossas atividades cotidianas, trabalhando, estudando, cuidando de menino. E a gente vai ouvir uma trombeta. A trombeta soará.
Você não será pego de surpresa. As pessoas pensam que vai ser algo que a gente vai ser pego de surpresa. Mas vai ser ao ressoar da última trombeta. Você vai ouvir a trombeta. E pode ser que você esteja ali trabalhando e tem alguém que não nasceu de novo perto de você. Você vai dizer, ei, você está ouvindo esse som? Aí a pessoa, que som? Um som de trombeta, você não está ouvindo? Um som tão alto. E a pessoa diz, você está doido, rapaz? Não estou ouvindo nada não. Aí, fulano está ficando doido. Quando você ouvir esse som, você se prepara. Porque numa fração de segundos... num abrir e fechar de olhos, você será arrebatado e se encontrará com o Senhor nos ares. Quem está com essa expectativa? Glória a Deus. Teve um diácono que atrasou o arrebatamento, depois a gente procura saber quem é. Essa é a próxima profecia a se cumprir. O arrebatamento é um evento diferente da segunda vinda de Cristo. O arrebatamento vai acontecer ao ressoar da última trombeta. Nós, a igreja, vamos participar dele. E a segunda vinda de Cristo acontecerá exatamente 7 anos depois. Nós, os vivos, porque eu creio que nós fazemos parte da última geração da igreja, nós não passaremos pela morte, mas teremos os nossos corpos transformados, glorificados. E aqueles que morreram em Cristo, nasceram de novo, desde a vinda de Cristo, até os dias atuais, até os dias do arrebatamento, eles que estão hoje no paraíso, estão hoje num lugar incomparavelmente melhor do que esse, que nós estamos. Eles vão descer, eles estão lá em espírito, com as suas mentes, suas almas, porque não se pode separar o espírito da alma. A única coisa que pode separar o espírito da alma é a palavra de Deus. Mas eles estão lá, os dois juntos. Por que eu falo isso? Porque tem doutrinas falsas que dizem que tem o céu do espírito e o céu da alma. Irmãos, isso é uma coisa absurda. Você está aqui? Então os dois estão juntos, eles estão... Como eles estão lá, pastor? Eles estão conscientes, eles estão com as suas memórias, eles se lembram de tudo que aconteceu. Eles não têm acesso às informações instantaneamente do que acontece aqui na Terra, mas à medida que as pessoas vão partindo e se encontrando com eles no paraíso, eles vão se atualizando das informações que estão acontecendo aqui, inclusive da eliminação do Brasil na Copa. Eles estão se atualizando lá. Mas não existe um tablet, nem existe um telão onde eles ficam assistindo e ficam lá passando, assistindo o que está acontecendo aqui. Isso não existe. Até porque, irmãos, eles estão lá num lugar incomparavelmente melhor. Eles têm mais o que fazer do que ficar olhando a nossa vida aqui. Mas eles vão descer. Os seus corpos, de maneira milagrosa, sobrenatural, numa fração de segundos, vão ser refeitos. Pastor, mas tem 1000 anos que ele morreu. Já não existe talvez mais nada, só restos. Esses restos vão ser refeitos sobrenaturalmente. As moléculas, as partículas, as células, os nervos, os tendões, os ossos, tudo vai ser refeito de uma maneira sobrenatural. Numa fração de segundos, num abrir e fechar de olhos. E nós, os vivos, seremos transformados. Não vai ser mais esse corpinho que nós temos aqui não, irmão. Vai ser um corpo de glória. E vamos receber um corpo glorificado. O que é glorificado, pastor? É um corpo de plenitude. Sempre que você ouvir falar glorificado, lembra de plenitude. E o que é plenitude? É um corpo perfeito. Segundo a fisiologia, segundo a ciência moderna, até mesmo a psicologia, a plenitude do homem, o ápice do homem, tanto físico, intelectual e até mesmo emocional, vai da faixa etária dos 29 anos até os 33 anos de idade. Então, significa que essa plenitude vai ser manifesta nas nossas vidas, nos nossos corpos. Se você tem hoje lá 50 a mais, você já faz parte do Zaquém, nosso departamento aqui
60 mais? Você tem saudade dos tempos que você tinha 29, 30, fica, meus 29, meus 30 anos, como era bom. O corpo glorificado você vai ter essa mesma aparência, dos 29 aos 33. Alguém que morreu antes, alguém que morreu depois. Uma pessoa que tem 100 anos de idade, ela morreu, tadinha, não conseguia mais nem andar, toda encurvada, velha, parecia uma ameixa ressecada. No corpo glorificado, ela vai ter a aparência dos 29 aos 33. Uma criança, quantos sabem que no paraíso não tem DI? No paraíso não tem departamento infantil, não tem crianças no DI, irmãos. Não tem. Todos vão ter a aparência dos 29 aos 33. Estamos falando de um corpo de glória, um corpo pleno, que não vai precisar comer, que não vai precisar beber, um corpo que não vai ter necessidades afetivas. Jesus disse que na glória nós nem nos casaremos, nem nos daríamos em casamento. Isso mostra que seremos assexuados. Não vamos precisar mais dessa dependência sexual. Mostra também que o seu cônjuge vai deixar de ser seu cônjuge. Aí você diz, pastor, mas eu gosto tanto dele, eu fiquei triste. Irmãos, nós seremos plenos no corpo, na mente e na alma. Nós seremos plenos nas nossas emoções. Você não vai ter mais uma dependência afetiva, sexual, emocional. A sua mãe, ela não vai ser mais a sua mãe. Vocês vão se lembrar da vida que vocês tiveram aqui, vão se alegrar. Mas agora a sua mãe vai ter a sua idade. Agora seu filho vai ter a sua idade. Nós vamos nos alegrar com os nossos cônjuges, com os nossos parentes, com os nossos entes queridos, mas agora nós vamos estar num novo nível. É difícil para a gente, às vezes, aceitar essas coisas, porque a gente coloca com a nossa ótica, a ótica atual que nós temos hoje. Mas eu quero convidar você a enxergar com uma lente de quem é pleno, de quem não tem necessidade de mais nada. Não seremos mais tentados pelo diabo, teremos um corpo perfeito. Pastor, e quem é mais gordinho? Por que você está rindo? Gostei. Isso é gordofobia. Quem for mais gordinho, com o corpo glorificado, vai ficar slim. Quem é magro demais, vai vir com aquele corpo fit, perfeito. Calvo, com cabelo. Teve um acidente, perdeu a mão, vai vir com a mão. Perdeu a perna, perdeu o pé, perdeu o braço, irmão, vai vir completo. Esse é um corpo glorificado. Diga, esse será o meu corpo. Aleluia. Você não vai precisar mais ir para a academia, nem fazer dieta. Chega de suplemento, tomar whey, chega de dieta, de nutricionista. Agora você vai ter um corpo glorificado. Aleluia. E nós, os vivos, junto com aqueles que ressuscitaram, vamos juntos nos encontrar com o Senhor nos ares. Por que isso? Por que juntos? Porque para que não haja diferenças, para que não haja favorecimento, mas para que todos possam ir juntos, mostrando a nossa unidade em Cristo. E aí Jesus vai sair do seu trono, ele vai se levantar do seu trono, e em algum lugar no universo, é por isso que a Bíblia diz que é nos ares, nós não sabemos onde é. Ele vai nos receber como o noivo que recebe a noiva. E ele vai nos conduzir até um lugar no paraíso. E nesse lugar vai começar um novo evento. Nós, com os nossos corpos glorificados, fomos recebidos pelo Senhor, fomos levados para o paraíso, e lá no paraíso nós vamos estar em algum lugar, onde esse lugar vai acontecer um novo evento. E esse evento é o chamado Tribunal de Cristo. É um tribunal, é um julgamento. Nós seremos julgados por aquilo que fizemos de bem e de mal com o nosso corpo. Aquilo que nós fizemos de errado, de pecado, que desagradou a Deus, antes de nos convertermos, antes da nossa conversão, isso já foi apagado. Deus não lembra mais. Deus não leva em conta esse tempo de ignorância. O que vai ser contado no tribunal de Cristo é aquilo que nós fizemos depois da nossa conversão. Agora veja, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, aquilo que nós fizemos depois da nossa conversão, que nós confessamos, isso não vai ser levado em conta, não vai para julgamento. O que vai ser julgado é aquilo que nós fizemos que não confessamos.
Então, vai haver uma prestação de contas para pecados não confessados. E vai haver uma prestação de contas para aquilo que nós fizemos servindo ao Senhor, com uma vida dedicada a Ele. O nosso tempo de oração será contado. Às vezes que viemos para a igreja sem ter vontade, doentes, com problema, com dificuldade, mas estávamos aqui, servindo a Deus, honrando a Ele. Isso vai ser contado. Às vezes que tivemos oportunidade de pecar e não pecamos. Às vezes que alguém mandou uma mensagem para você sugerindo o adultério e você negou. Às vezes que houve uma oportunidade de você roubar, desviar dinheiro no seu trabalho e você não fez. Tudo isso está sendo contado. O seu congregar, o seu servir a Deus, a sua vida de santificação, o seu posicionamento, as vezes que você praticou a palavra, tudo isso vai ser contado. E a Bíblia fala que Jesus vai distribuir galardões. Esses galardões são prêmios. Esses galardões são presentes para nós. E a Bíblia nos fala sobre coroas. E a igreja será disponibilizada para ela 5 coroas. Não significa que todos nós vamos ter as 5. E nesse livro, da trombeta ao trono, essas coroas, elas estão lá bem detalhadas, o estudo sobre o tribunal de Cristo, sobre como vai ser. Eu não vou ter tempo aqui para detalhar, mas tem lá no livro, vai valer a pena, vai tirar muitas dúvidas suas. Mas, por curiosidade, eu quero mencionar as coroas que estão disponíveis, a coroa incorruptível, que é a coroa dos vencedores, essa todos nós vamos receber. A segunda coroa é a coroa da vida, que ela é destinada para os mártires. Quem está disposto a receber essa coroa? Ninguém? Eu estou, irmão. Porque eu não estou disposto somente a viver por Cristo, mas eu estou disposto também a morrer por Ele. E esse deve ser o sentimento que todos nós, como igreja, precisamos ter. Tem irmãos nossos morrendo nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui. Então essa coroa da vida será dada para os mártires, aqueles que morreram por amor ao Evangelho. E também para aqueles que suportam com perseverança a provação, como está descrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 12. Vamos ter a coroa da glória, que é para os pastores e ministros fiéis. Se você tem um chamado pastoral ou um chamado nos 5 dons ministeriais, se você for fiel, você vai receber essa coroa. Temos a coroa da justiça, temos a coroa do regozijo. Então essas 5 coroas estão disponíveis para a igreja segundo as suas obras. Segundo aquilo que você fez, segundo aquilo que você plantou nessa vida de dedicação a Deus, você pode receber uma dessas coroas. E cada ato que você fizer, que estão relacionados com essa coroa, você vai receber uma pedra preciosa. E essa pedrinha preciosa vai ser cravejada nessa coroa. E talvez você pense, só isso são os galardões? Essas coroas com as pedras preciosas, elas vão dizer como será a sua posição social na próxima vida. Era a parte que você dava um uau. Quer saber como você vai viver a próxima vida? Qual vai ser o seu padrão, o seu status social? Está diretamente relacionado com aquilo que você faz nessa vida. Então esse livro vai te ajudar muito sobre você compreender sobre galardões. E o tribunal de Cristo, ele tem uma característica muito interessante. É que é um tribunal para salvação, não para condenação. Então, por mais que você tenha prestação de contas por pecados não confessados lá, você ainda assim vai obter salvação. Quem estiver no tribunal de Cristo tem que celebrar, tem que comemorar. Mas veja, é um tribunal, nós vamos prestar contas. Você está aqui? Não é uma festa. Prestamos contas daquilo que fizemos de bem, do mal do corpo. E agora nós vamos para um outro momento. Agora sim, nós vamos para um momento de festa. Agora sim, nós vamos para um momento de júbilo. E esse momento é chamado as bodas do Cordeiro.
Apocalipse capítulo 19, verso 7, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Por que a esposa a si mesma já se ataviou? Tribunal de Cristo, já houve a prestação de contas. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora nós vamos para o casamento. Bodas é casamento. Somos conhecidos como a noiva do Cordeiro, mas agora, depois das bodas, seremos a esposa do Cordeiro. Essa é a festa de casamento. Agora, enquanto nós estivermos lá, com o Cordeiro, celebrando, quando nós estivermos lá, nesse momento de regozijo, de alegria plena, onde nós estaremos lá com o nosso Senhor, sabe, irmãos, esse deve ser o nosso desejo. Às vezes a gente passa por problemas, por dificuldades aqui na terra, e a gente fica chateado, a gente fica murmurando. Mas quando a gente passa por problema, por dificuldade, por pressão, o que deve nos animar é a certeza de que um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Quando a gente começa a colocar o nosso entendimento nessas coisas, irmão, você vai ver que a sua vida vai ser muito mais leve, muito mais fácil. Não vai ter problema mais que vai te afetar, porque você vai estar mais conectado com as coisas do céu do que com as coisas dessa vida. Enquanto estamos lá celebrando, aqui na terra vai acontecer o pior momento da história da humanidade. Veja, o caos vai se instalar aqui na terra. Depois do arrebatamento, imagina, centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo desaparecem instantaneamente. Imagina um piloto de avião, crente, pilotando um avião, e ele ouve a trombeta. Ele ouve a trombeta. É porque os anjos, às vezes, eles têm esse problema. É um delay no céu. Tá tudo bem. Eles ouvem a trombeta e são arrebatados. Pronto, aí, ó, é o delay do céu. E eles são arrebatados. O que vai acontecer com o avião? Imagina um operador. Obrigado, anjo. Imagina um operador de uma máquina lá, de uma usina nuclear, que ele precisa estar ali constantemente, fazendo os reparos, as manutenções, fazendo a operação ali. E ele é arrebatado. O que vai acontecer? A usina vai explodir. Imagina o caos que vai ficar no mundo. Como explicar? E é por isso que já existem teorias atuais para preparar o cenário do arrebatamento. Então, uns vão dizer, foram abduzidos pelos ETs. É por isso que isso está entrando, irmãos, na cultura pop. Tem tantos filmes falando sobre isso. É por isso que o cenário mundial, antigamente quando se falava de ET, era tido como doido. Hoje, quando você fala de ET, é normal. Isso é preparando o cenário para o arrebatamento. Vão dizer, foi uma abdução em massa. Outros vão dizer, foi uma arma biológica que a China, que a Rússia disparou e milhões de pessoas foram desintegradas. Então existem uma série de teorias para explicar o arrebatamento da igreja. O mundo vai virar um caos. As bolsas de valores no mundo inteiro vão cair. As pessoas vão entrar em depressão, em choque. Ninguém vai entender o que aconteceu. E é aí que vai entrar um homem. É aí que vai aparecer um homem. Inspirado e tomado pelo poder das trevas, pelo poder de Satanás. Ezequiel o chama de Gog. Daniel chama de o abominável da desolação. E o apóstolo Paulo chama de o anticristo. E ao contrário do que muitos pensam, ele não vai surgir para fazer mal ao mundo. Ele vai surgir para salvar o mundo. De quem? Do caos que você provocou.
Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você vai fazer um caos aqui na terra. É por sua causa. E agora vai começar o pior período da história da humanidade. Um período que vai durar 7 anos, chamado de atribulação. Esse período ele vai ser dividido em 2. Os 3 primeiros anos e meio, que Jesus chama de o princípio das dores. E os 3 anos e meio seguintes, os chamados a grande tribulação. Nesse primeiro período, 3 anos e meio, o anticristo vai se levantar e ele vai trazer uma série de medidas para salvar o mundo. Ele vai fazer um acordo com Israel e ele vai reconstruir o templo de Israel. Os judeus vão ficar tão gratos que vão tê-lo como o Messias. Ele vai enganar a muitos e vai fazer uma aliança com muitas nações. É por isso que a Bíblia o chama de a besta que surge do mar. O mar é uma alusão a multidões, a grandes nações. E diz também que ele é visto como uma besta com 7 cabeças. Essas 7 cabeças está falando sobre 7 nações, 7 presidentes de nações grandes que vão dar o suporte para o império do anticristo. E fala também que essa besta, além das 7 cabeças, tem 10 chifres. E esses 10 chifres são outras 10 nações, representadas por outros 10 presidentes, 10 primeiros ministros, governantes, ditadores, que vão se associar a esse governo, a essa grande liga que o anticristo vai montar para governar o mundo. Ele vai estabelecer uma nova ordem mundial. Agora, ele vai colocar medidas que vão trazer a globalização, a moeda única. Tudo isso nós já temos visto no cenário atual, uma preparação, uma figura do que vai acontecer. E ele vai estabelecer algo chamado a marca da besta, provavelmente um chip subcutâneo que vai estar ou na testa ou no pulso. E esse chip, ele vai trazer ali todos os dados, todas as informações de um ser humano. Um ser humano só vai poder comer, só vai poder fazer transações comerciais através desse chip. Todos os seus documentos, carteira de identidade de motorista, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, o cartão de crédito, tudo vai estar resumido nesse chip. Veja que o cenário mundial atual já está nos preparando para esse tempo. Essa tecnologia já existe no Japão e na Estônia. Pessoas que implantam chip e que já têm todas essas informações. Só vai poder comer, só vai poder fazer transação comercial se tiver esse chip. Agora, esse tempo não é mais o tempo da igreja. A igreja foi arrebatada. A igreja não vai passar pela tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação. A gente, enquanto o mundo vai estar em trevas, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro celebrando. É nesse período que vai vir o que Jesus profetiza em Mateus no capítulo 24, que ele diz que vai haver guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, maremotos, chuvas de meteoros do céu. O calor vai ficar tão grande, irmãos, que os homens vão se esconder em bunkers e vão amaldiçoar a Deus. Eu fico imaginando se essa moda pega aqui em Teresina, o que tinha de gente amaldiçoando Deus no BR-Obró. Então é nesse período que Jesus diz que o amor de quase todos vai se esfriar. A gente vive dias difíceis hoje. Pai matando filho, filho matando mãe, né? Marido matando esposa. A gente vê um cenário muito difícil. Mas não vai se comparar com o período da tribulação. Então, quando nós vemos que o amor de quase todos vai se esfriar, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestes, tudo isso é no período da tribulação. Nesse período vão se levantar personagens como 144 mil judeus, são 12 mil de cada tribo, e eles vão pregar o evangelho. E Jesus disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O que Jesus está querendo dizer? É que vai haver o maior avivamento da história da humanidade. Na tribulação, pastor? Na tribulação.
Vão se levantar as duas testemunhas, são dois profetas, e lá no livro, se você tem curiosidade, eu digo quem são as duas testemunhas. E eles vão se levantar e fazer grandes sinais. E aqueles que vão se converter, que vão ouvir o evangelho do reino e vão se converter. Veja, não é mais a era da graça. O evangelho agora não é mais, olha, Jesus ama você, recebe Jesus. Não, o evangelho agora é o seguinte: Deus, Ele tem salvação para você. Se você entregar sua vida a Ele, você vai ser salvo. Mas tem uma coisa, você precisa tirar a marca da besta. E quem tira a marca da besta vai ficar sem comer, sem fazer transações comerciais. Não vai poder viver, vai ser um clandestino, vai viver no meio do mato, das florestas, vivendo de doações. E se a tropa do anticristo pegar, e que não é se, é quando? Porque essas pessoas vão ser caçadas. Elas vão ter que pagar com a própria vida. Significa que o evangelho agora mudou. Não é mais o evangelho do amor. É o evangelho do você vai ter salvação, mas você vai morrer. É por isso que as pessoas que se salvarem nesse tempo, elas vão ser chamadas de os mártires da tribulação. Porque todos que se converterem nesse período vão morrer assassinados, martirizados. No final desses 3 anos e meio, o anticristo que havia feito uma aliança com o povo judeu, ele vai romper essa aliança. E Jesus disse que o sinal disso é quando ele construir um escritório no Santo dos Santos. Lembra que ele reconstruiu o templo? E ele foi venerado pelos judeus e até mesmo eleito como Messias. Agora ele vai construir um escritório dele no Santo dos Santos. E talvez essa informação para alguns não seja relevante, mas isso é muito grave. Porque você já aprendeu que o templo, ele era dividido em 3 lugares. Era o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar tão sagrado que nem mesmo os sacerdotes tinham acesso. Somente o sumo sacerdote tinha acesso. Num determinado período do ano, ele tinha que fazer uma série de rituais para entrar lá dentro, porque lá dentro ficava a arca. A arca era a presença, o poder de Deus. Então não se entrava assim no Santo dos Santos. E esse homem vai entrar no Santo dos Santos. E ele vai profanar. É por isso que Jesus o chama de o abominável da desolação. E quando ele entrar ali, Jesus dá o sinal para os judeus. Diga, corram, fujam, vão para os montes. E esses montes que ele está falando, ele está trazendo uma localização geográfica. Jesus não está falando sobre montes aleatórios. Ele está falando um código para que aquele que lesse, entendesse. Ele está falando sobre uma posição geográfica, sobre um determinado lugar que ficava a 200 quilômetros ao sul de Jerusalém. Uma região no deserto, porém montanhosa, onde uma cidade há mais de 3.000 anos foi feita, construída no meio das montanhas e que forma ali um esconderijo perfeito. Então Jesus fala, olha, vão para as montanhas. Ai das mulheres grávidas, se deixar alguma coisa no telhado, não volta para buscar. Fujam, sejam rápidos, Jesus está falando. Porque o anticristo, quando ele fizer isso, ele vai deixar de ser o aliado dos judeus e vai passar a ser o perseguidor. E ali ele vai começar a perseguir o povo judeu. E eu quero trazer uma dica para você, isso está no nosso livro, nós vamos falar sobre isso com muito mais clareza. Eu vou trazer versículos, tudo que eu estou falando aqui, irmão, eu estou falando um pouco mais rápido por causa do tempo. Mas lá no livro tem os versículos bíblicos, e isso é muito gostoso, porque a gente vai ver o respaldo. Olha, isso aqui tinha na Bíblia, eu nunca tinha visto. Você vai se deparar com essa sensação inúmeras vezes lendo o livro. E é muito interessante porque Jesus, ele traz essas dicas para o povo fugir. E o que tem a ver o povo judeu? Você já reparou, irmão, que ao longo da história, o povo judeu é sempre perseguido? Existe esse clima antissemita, onde as pessoas odeiam os judeus de graça, só porque eles são judeus. Isso não é aleatório, isso não é à toa. Isso é o diabo tentando destruir o povo judeu. Sabe por quê, irmão? Porque sem o povo judeu não tem segunda vinda. A condição da segunda vinda é Jesus salvar o judeu. É por isso que eu disse para você que a igreja não pode desejar a segunda vinda. A igreja tem que desejar o arrebatamento.
aguardar o arrebatamento, desejar o arrebatamento. Mas a segunda vinda, quem tem que desejar é o povo judeu. Porque Jesus vem para salvar o povo judeu. É por isso que o diabo levantou a igreja católica para matar os judeus, para perseguir os judeus. É por isso que o diabo levantou Hitler para exterminar os judeus. É por isso que hoje existe tanto ódio por meio das nações muçulmanas para matar os judeus. Porque sem judeu não há segunda vinda. Vão haver catástrofes. Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra. As 7 taças, as 7 trombetas, os 3 ais e tantos outros juízos que virão sobre a terra. Será um tempo terrível. 2/3 da humanidade vai morrer. Ou pelas doenças, ou pelos juízos de Deus, ou pela perseguição do anticristo. Jesus disse que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém sobraria. E ao final desses 3 anos e meio, o anticristo vai localizar o povo judeu. Milhares, talvez milhões, vão se refugiar em Petra, na região sul de Jerusalém, nessa região montanhosa, nessa cidade milenar que abrigou várias civilizações. Eles vão ficar lá refugiados por 3 anos, 3 anos e meio, ninguém sabe como. O anticristo não vai descobrir. Uma intervenção divina. Inclusive, nem é bom ele ter acesso a esse livro, porque aí ele vai descobrir. Cuidado, não presenteie qualquer pessoa, tá? Vai que ele é o anticristo e aí ele descobre e o povo judeu vai morrer antes do tempo. Mas no final dos 3 anos e meio, o anticristo vai descobrir a localização de milhares de judeus que vão estar refugiados em Petra, na região montanhosa de Bósra. E ele vai fazer 3 cercos. Ele vai fazer um cerco em Jerusalém, que é a capital do seu império. E muitos judeus vão estar lá presos. Ele vai fazer um outro cerco em Petra. E ele vai construir, ou ele vai reunir o maior exército que já pisou sobre essa terra. E ele vai colocar, entrincheirar, enfileirar o seu exército com o melhor maquinário, com os equipamentos mais tecnológicos e sofisticados que já existiram na terra. Milhões, centenas de milhões de soldados vão se reunir num lugar que você certamente já ouviu falar em algum lugar, em algum momento da sua vida, o chamado Vale de Josafá, ou como a Bíblia chama de o Vale da Decisão, ou como a Bíblia também chama de Megido, ou como você já ouviu falar em algum filme, algum seriado, o Armagedon. Lá, milhões de soldados vão estar lá, as tropas do anticristo. E os judeus, eles também vão formar um grande exército, porém, centenas de vezes menor que o exército do anticristo, porém um exército valente. E lá vão estar com eles, na linha de frente, os sacerdotes, vão estar as autoridades políticas e militares. E é nesse ponto que algo sobrenatural vai acontecer. Veja, os sacerdotes vão estar lá. E um dos principais dos sacerdotes, vai ter um momento de oração ali. E nesse momento de oração, ele vai estar orando, intercedendo, lá no fronte de batalha. Em alguma barraca feita lá, improvisada, no fronte de batalha, as tropas enfileiradas, entrincheiradas, e tiro, bala comendo, o sacerdote vai estar orando, naquele momento, intercedendo por essa batalha. Irmão, ele vai ter uma revelação. Os olhos do entendimento dele vão ser iluminados. O Espírito Santo vai falar com ele. O Espírito Santo vai convencer aquele homem do pecado, da justiça e do juízo. E naquele momento, os olhos dele vão ser iluminados e ele vai entender: ei, nós matamos o Messias era Jesus. E com essa revelação, ele vai reunir os outros sacerdotes. Ele vai dizer: olha, nós matamos o Messias. Todos esses textos bíblicos falam sobre o Messias, e esse Messias era Jesus. E aqueles homens vão pegar essa revelação, eles também vão ser iluminados, e esses sacerdotes vão nascer de novo.
E aí eles vão falar, manda chamar as autoridades do povo. E vai vir o primeiro-ministro, o ministro da guerra, o ministro da saúde, todos os ministros que estão lá no front de batalha. Vão ser reunidos, as autoridades principais do povo judeu. E os sacerdotes vão dizer, olha, nós matamos o Messias era Jesus. E aqueles homens vão se converter, eles vão receber essa palavra, vão rasgar as suas vestes como forma de arrependimento. E eles vão conclamar um jejum. E vão chamar os líderes militares, os generais, e vão dizer, olha, nós matamos o Messias era Jesus. Os militares vão se converter, e eles vão estabelecer isso por todo o povo. E essa palavra vai ser pregada, vai ser espalhada para o povo judeu em poucas horas. E milhões deles vão se converter. Alguns não. Milhões deles vão se converter. E é nesse momento que vai se cumprir aquilo que Oséias capítulo 5, verso 15 diz. Irei e voltarei para o meu lugar. Jesus falando profeticamente através de Oséias. Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Nesse momento vai se cumprir aquilo que Mateus 23, 39 diz, Jesus falando, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nesse momento, eles vão dizer, nós matamos o Messias era Jesus, vamos todos aqui reunidos, vamos orar, vamos nos arrepender e vamos dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E nesse momento, irmãos, Jesus se levanta do trono, se equipa com a sua roupa, com as suas vestes, e ele sobe, monta num cavalo branco, e vai se cumprir aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, verso 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido num manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Oh, aleluia, eu não sei você, mas eu começo a imaginar essa cena, irmão, é algo sobrenatural, algo grandioso. Olha que coisa interessante, ele monta no cavalo, João diz que olhou para o céu, viu o céu aberto e um cavalo branco e o seu cavaleiro em cima, montado no cavalo. Irmão, no céu tem cavalo, e o cavalo do céu não é um cavalo qualquer, ele voa. E Jesus vem descendo, montando no seu cavalo branco. E no verso 14 diz, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Ei, esse exército não está falando de anjos. Esse exército está falando da igreja. Sou eu e é você. Cada um de nós vai ter um cavalo, um cavalo voador, e nós vamos descer com ele. Sabe, nós não temos que desejar a segunda vinda, porque nós vamos participar dela. Amém. Não mais como a noiva, agora como a esposa. E Jesus, como aquele marido cavaleiro, diz assim, ó, vocês ficam aqui atrás. Minha mulher, minha rainha, minha esposa, você fica aqui atrás, que o Pai vai na frente. Amém. Ele vem descendo no seu cavalo branco, e nós vamos ficar atrás, contemplando, vendo a sua majestade, a sua glória. Zacarias, capítulo 14, verso 4, diz que naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai descer, irmão, com tamanho poder, com tamanha glória, que quando ele pisar os seus pés, o primeiro lugar que ele vai pisar os pés, ele vai descer do cavalo, e quando ele pisar os pés na terra, o primeiro lugar que ele vai pisar é no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, verso 4, será fendido pelo meio. Ei, Jesus vai vir com tamanho poder, com tamanha glória, que quando ele botar o pé no chão, o chão não vai aguentar, vai se abrir, tamanho será o poder, tamanho será a glória dele. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e lá ele vai libertar milhares de judeus que estão presos. E a Bíblia diz que ele vai abrir a boca, e quando ele abrir a boca, como uma espada afiada, vai destruir todas as tropas do anticristo, vão morrer instantaneamente. Ele liberta o povo que está ali, preso,
pelas tropas do anticristo. Ele monta no seu cavalo novamente, parte 200 quilômetros ao sul, vai para a região de Petra em altíssima velocidade. Aí, meu irmão, nem um Corolla consegue pegar o homem. Chega em Petra, as tropas estão lá perseguindo, estão lá agrupadas, cercando Petra e milhares ou milhões de judeus que estão ali refugiados. Jesus desce do cavalo, abre a sua boca e como uma espada afiada, instantaneamente, milhões de soldados morrem. Ele sobe no cavalo de novo, liberta o povo de Petra e agora ele vai 300 quilômetros ao leste, rumo agora ao vale de Josafá, ao Megido. E lá estão reunidos centenas de milhões de soldados e o anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que quando ele chega naquele lugar, ele novamente abre a sua boca. Meu Deus do céu. Jesus não precisou de arma, Jesus não precisou de nada. Ele simplesmente abriu a boca. Que tipo de poder é esse, irmãos? Milhões de soldados morrem instantaneamente, somente com a abertura da sua boca. E aí sobra o anticristo e o falso profeta. E a Bíblia diz que ele sopra. Veja, ele não abriu mais a boca. Ele mata o anticristo e o falso profeta de uma forma diferente. Ele sopra. E no seu sopro eles morrem. Mas a Bíblia diz que eles vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Isso nos mostra que eles foram ressuscitados. E eles foram ressuscitados por quê, pastor? Porque eles precisavam ter um corpo que pudesse resistir ao sofrimento que eles vão passar agora a ter no lago de fogo e enxofre. Todas as pessoas que morrem sem Cristo vão para um lugar chamado Hades. Mas aqui, ele não está falando sobre o Hades, ele está falando sobre um outro lugar, o lago de fogo e enxofre. E esses dois, o falso profeta e o anticristo, vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Depois disso, o diabo vai ser aprisionado, Jesus vai julgar os judeus vivos, vai julgar as nações, as pessoas que estavam vivas lá nas nações, e vai começar o melhor período da história da humanidade. Um período de 1000 anos que a Bíblia chama de milênio. Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 11, Miqueias capítulo 4, diz que haverão novos céus e nova terra. A terra vai ser completamente mudada, a terra vai ser completamente modificada, o universo vai ser mudado, o clima vai ser diferente. Agora, irmãos, nós vamos viver o melhor período da história da humanidade. O diabo foi preso, não vai ter diabo para tentar ninguém. Nós, com o corpo glorificado, juntamente com os mártires da tribulação, os santos do Antigo Testamento, os 144 mil judeus, as 2 testemunhas e os judeus sobreviventes da tribulação, teremos corpos glorificados. Nós agora vamos fazer parte de uma nova raça, a raça dos glorificados. E vamos viver aqui também com alguns dos sobreviventes da tribulação, que você vai ler o livro e vai saber quem são, que a Bíblia chama de as nações. Você vai entender o porquê que foi dado para eles o direito de entrar no milênio. E nós vamos ter agora o melhor período da história da humanidade. O clima vai ser diferente, os animais vão perder a ferocidade, Jesus vai ser o rei da terra, ele vai reinar, e nós seremos os governantes das nações. Então, alguns serão prefeitos de cidades, outros serão governadores de estados, outros serão presidentes de nações, outros vão trabalhar no burocrático, lá na capital, que vai ser agora Jerusalém. Eu estou dentro, irmão, se me botar para servir cafezinho lá na capital, lá em Jerusalém, só para estar perto de Jesus, eu estou dentro. Lembra dos galardões, lembra das coroas? Agora, de acordo com o que você fez nessa terra, de acordo com o que você plantou, você vai viver nessa nova sociedade. Passados 1000 anos, o diabo vai ser solto de propósito para tentar as nações. A gente não vai ser tentado pelo diabo, mas as nações. E vai haver um grande motim, uma grande rebelião. O diabo vai enganar essas pessoas. Isso tudo está debaixo do plano de Deus, porque Deus não quer que as pessoas entrem no estado eterno por obrigação. Então ela vai deixar o diabo tentar, e as pessoas, por livre e espontânea vontade, vão ceder a essa tentação e vão montar um grande cerco contra a capital, Jerusalém, para tentar matar Jesus, tomar Jesus do poder, tirar Jesus do poder
Imagina. E aí, com as tropas enfileiradas ali, vai vir uma grande bola de fogo do céu e vai matar todo mundo. E essas pessoas vão ser levadas para o Hades, né? E agora, o diabo, junto com seus milhões de demônios, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E vai vir um trono branco e vai acontecer agora o chamado juízo final, ou o tribunal do trono branco. Esse não é para a igreja não faz parte desse, mas é para aqueles que estavam sem Cristo, aqueles que não receberam a palavra, aqueles que enquanto a palavra estava sendo ministrada, eles não deram ouvidos e morreram sem Jesus. Foram para o Hades, e do Hades eles vão ser ressuscitados. E todos eles vão estar diante de Jesus, vão ser julgados pelas suas obras, e cada um deles será condenado e lançado no lago de fogo e enxofre. Depois disso, nós vamos ter um novo tempo chamado estado eterno. Jesus vai entregar o seu reino ao Pai. Deus vai descer dos céus e vai morar aqui na terra com os homens. Uma grande cidade de tamanho colossal, chamada de a Nova Jerusalém, vai descer do paraíso, vai vir para a terra. E essa cidade tem as ruas de ouro, essa cidade tem um rio chamado Rio da Vida, que vai cortar toda a cidade. Esse rio vai nascer do trono de Deus, Deus vai governar o mundo nessa cidade. Nem todos nós vamos morar lá, mas boa parte de nós vai morar lá, vamos ter residência lá. Outros vão estar servindo a Deus em outros lugares do mundo. Essa cidade tem uma atmosfera própria, ela é um cubo perfeito, ela não vai depender da luz do sol, ela não vai ter noite, vai ser iluminada 100% pela glória e pela presença de Deus. Ainda haverão mortais na terra, as nações, aqueles que não foram seduzidos pelo diabo. E a Bíblia diz que as folhas da árvore da vida, quem lembra da árvore da vida? Vai voltar de novo, só que não vai ser só uma, serão muitas árvores da vida. E as folhas dessas árvores vão servir de alimento para as nações, para que elas tenham saúde, para que elas vivam, né? Para que elas consigam viver eternamente. E aí, irmão, nós vamos desfrutar dessa glória eterna. Esse é o seu futuro. Esse é o seu futuro. Um estado onde você não vai mais ter dor, tristeza, abandono, solidão. Um estado onde você vai ser pleno, onde a glória de Deus vai estar presente 100% do seu tempo. Vamos viver eternamente com o Senhor e fazer coisas inimagináveis, mistérios extraordinários vão ser revelados para nós e nós vamos ter uma vida eterna com Ele. Eu quero convidar você a ficar de pé. Tem muito mais coisas para falar, e o tempo infelizmente não me permitiu, mas eu sei que você vai adquirir o livro, e lá no livro você vai receber e aprender muitas coisas. Amém? Mas eu quero finalizar dizendo para você, nós somos a última geração da igreja. Nós somos a última geração da igreja. Muitos sinais têm acontecido. Muitos sinais têm sido apontados para essa última geração. E a igreja, ela teve várias gerações. E eu sempre digo, nós somos a última. Nós seremos conhecidos lá no paraíso como a última. E quando nós chegarmos lá, depois do arrebatamento, eles vão dizer, ei, olha ali, aquele pessoal ali, quem são? Eles são a última. Vamos lá conversar com eles. E eu fico imaginando eles chegando pra gente. As primeiras gerações da igreja, dizendo, ei, vocês são a última. Olha, nós estávamos esperando muito para conhecer vocês. Porque vocês são a última. Vocês tiveram acesso à Bíblia que nós não tivemos. Vocês tiveram acesso a informações que nós não tivemos. Conta aí pra gente. Conta aí o que vocês fizeram. Porque a gente morremos queimados, outros crucificados, outros fomos lançados às feras nos estádios. Alguns de nós foram perseguidos pelos imperadores romanos. Outros
fomos mortos pelos muçulmanos. Outros de nós fomos perseguidos pela Igreja Católica. Mas morremos guardando a nossa fé, amando o Senhor. Demos a nossa vida pelo Evangelho. Agora conta, o que foi que vocês fizeram? Eu criei para o carro novo. Irmão, nós somos a última. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é a última. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Nós temos um dever, uma obrigação moral e espiritual de correr mais rápido do que as outras gerações da igreja. Irmão, nós temos Bíblia, nós temos tablet, nós temos hoje a Bíblia no celular. Esses irmãos não tinham acesso a conhecimento da palavra, eles simplesmente amavam ao Senhor de todo o coração e estavam prontos para servir a Deus com as suas vidas, a ponto de morrer por amor ao Senhor. Sabe, é muito bom a gente aprender sobre o anticristo. É muito bom a gente aprender sobre o milênio. É muito bom a gente aprender sobre o estado dos mortos. Mas esse livro não é só para ter um conhecimento técnico. Esse livro é para trazer temor para as nossas vidas. Esse livro é para acender uma chama nos nossos corações, onde a nossa vida não pode estar baseada nas coisas dessa terra. Não podemos ser naturais. Mas esse livro é um chamamento de Deus, é um despertar divino, para que a gente possa estar com os nossos olhos voltados para aquilo que é importante para nós, para aquilo que é relevante para nós, para aquilo que é eterno. Eu quero convidar você nessa noite, irmão, a viver esse despertamento. Eu quero convidar você essa noite a deixar essa chama ficar acesa no seu coração. E que você se posicione como igreja. E que você entenda que Deus tem um propósito na sua vida. E que esse propósito não é você viver de forma aleatória, de forma carnal, de forma natural. Mas é você despertar para aquilo que realmente é eterno. Posso orar com você? Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo. Estamos aqui reunidos. E eu oro, Pai, para que haja uma consciência de quem nós somos, do propósito que você tem para as nossas vidas e da causa que nós carregamos. Eu oro, Pai, para que nessa noite nós sejamos despertados. Eu oro para que nessa noite nós sejamos corrigidos. Eu oro para que nessa noite os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que possamos, Pai, experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Para que possamos, Pai, viver em plenitude o plano e o propósito que você tem para as nossas vidas. Não queremos ser aleatórios, não queremos ser carnais, não queremos ser naturais, mas queremos viver, Pai, debaixo da tua vontade. Queremos realizar o desejo do teu coração. Queremos pregar a palavra com intensidade. Queremos levar esse conhecimento para outras pessoas. Queremos, Pai, viver uma vida de temor, de reverência ao Senhor. Queremos estar conscientes, Pai, daquilo que nos aguarda. Queremos viver nessa vida, aguardando a bendita esperança, a grande expectativa de nos encontrarmos como o Senhor nos faz. Por isso, nessa noite, nós alinhamos o nosso coração e nos colocamos completamente disponíveis ao Senhor, para que possamos ser usados por Ti, Pai. Não queremos viver uma vida natural, mas queremos viver uma vida incendiada pelo Teu Espírito. Queremos, Pai, ter o senso de urgência que você tem para salvar os perdidos nessa vida. Nós Te amamos, nós Te bendizemos e reconhecemos o Teu favor e a Tua graça sobre as nossas vidas. Nessa noite, Pai, nós atendemos ao Teu chamado e nos comprometemos a sermos crentes melhores.
declaramos, Pai, que vamos viver conscientes da vida plena que você tem para nós. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Nós vamos adorar um pouco mais ao Senhor.